Salve, salve, Derivando 10, tudo certo com vocês? Espero que sim. Cara, voltando então aqui, né, com o curso de matemática básica, a gente ficou um tempo sem gravar aulas para o curso de matemática básica aqui, certo? Mas agora a gente vai estar voltando com tudo, beleza? Hoje a gente vai ver um assunto muito importante, né, que é porcentagem. Porcentagem é um tema ainda dentro de frações e números decimais, tá? Então vocês vão perceber aqui, inclusive eu quero que vocês percebam aqui, né, que não é um conteúdo novo propriamente dito, certo? Não você é dentro ali de decimais e frações. Então vamos lá, vamos entender de fato o que é porcentagem, certo? Vamos lá, passa aqui para a tela agora. Então vocês estão vendo aí, né? Beleza? Porcentagem nada mais é então do que uns subtópicos dentro ali de frações, decimais. E é importante a gente entender o quê? Aqui eu já botei logo para vocês um exemplo, beleza? 30%. A porcentagem ela é denotada por esse símbolo aqui, certo? Cara, volta aqui rapidinho pro meu rosto, rapidinho, beleza? É o seguinte. Às vezes vocês podem pensar, tipo, nossa, esse cara tá falando coisas óbvias, né? Coisas que todo mundo já sabe. Por exemplo, aqui do símbolo de porcentagem, né? Mas, bicho, é o seguinte. O objetivo desse curso aqui de matemática básica é fazer com que vocês entendam toda a base da matemática de forma aprofundada. De forma que você tenha uma base excepcional para que assim você consiga se tornar independente e estudar matemática com as próprias pernas, entendeu? Então a gente quer que você saia desse curso de matemática básica conseguindo estudar qualquer coisa da matemática, graças a entender conceitos básicos, conceitos da base mesmo, certo? Até porque nenhum prédio se constrói sem um alicerce firme, tá certo? Então, às vezes a gente fala coisas consideradas óbvias aqui, mas é que o objetivo é justamente você construir uma base na matemática firme a ponto de você conseguir andar com as próprias pernas, certo? Então a gente vai sim explorar coisas que parecem ser óbvias, vai sim explorar coisas não óbvias, e eu peço que você tenha paciência, certo? O objetivo é a gente construir toda a matemática básica de forma bem sólida, certo? Para que vocês consigam se tornar independentes na matemática. Beleza? Só queria fazer essa digressão. E feita essa digressão, vamos voltar para cá então. Beleza? Então, continuando. 30%, a porcentagem pode ser denotada por esse símbolo aqui, beleza? E como o nome já diz, por 100, certo? Entendeu? Então, como o próprio nome já... Deixa eu apagar aqui. Como o próprio nome já sugere, então quer dizer isso aqui. Isso aqui quer dizer que é 30 por 100, né? Dividido por 100. E 30 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,3. Então você tem essas três formas aí de estar representando, né? Dessa forma, dessa forma, dessa forma, e ainda faltou uma outra aqui, né? 3 sobre 10, beleza? É uma forma também, né? Que é o quê? Cortar um zero aqui, né? Mesma coisa. Beleza? E por que a porcentagem... Por que 100, né? Por que a porcentagem é por 100 e não, sei lá, por 200? Aí o nome seria duzentagem, né? Enfim. No fim, se fosse por 200, seria, na verdade, a porcentagem multiplicado por 2, certo? Então, enfim. Mas por que não? Por que a gente não toma como base, como padrão, qualquer outro número? 200, 150, né? Por que 100, especificamente 100? Beleza? Cara, eu não tava nessa reunião aí quando decidiram isso, tá? Decidiram isso há muito tempo, desde a antiguidade, beleza? Mas foi definido o 100 como padrão por mera praticidade. Foi definido o 100, entendeu? Por quê?
Porque, pô, o 100 ele é múltiplo do 2, do 5, do 10. A nossa base de numeração principal é a decimal, né? Porque a gente tem quantos algarismos? A gente tem 1, 2, 3, 4, até o 9 e depois junta no 10, né? Então, a nossa base de numeração é uma base de numeração decimal. Então, você percebe que tudo gira em torno do 10, tudo aponta para o 10. A gente tem 10 dedos na mão, né? Justamente esse é um dos motivos, né, na história de ter se formado o sistema decimal que a gente tem hoje. Mas, enfim, em suma, tudo aponta para o 10, para o 100, certo? Então, tomando o 100 como padrão, tudo fica mais simples. Por isso é porcentagem, né? Não, sei lá, duzentagem, como eu já disse. Então, agora, por que estabelecer um padrão, certo? Uma outra pergunta interessante. Então, eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta aqui, beleza? Quem é maior desses exemplos aqui? Vamos lá. 17 sobre 13 ou 12 sobre 26. Aqui se percebe, cara, que é complicado você falar quem é maior ou quem é menor, né? Por quê? Porque os denominadores, eles são diferentes. Ah, tá. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer para definir quem é maior? Igualar os denominadores primeiro, certo? Como a gente já viu, multiplicar aqui por 2 sobre 2. Beleza? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 17 vezes 2, 34. É isso? Isso. E 13 sobre vezes 2, 26. E isso aqui a gente percebe que é maior do que 12 sobre 26. Beleza? Então a gente teve que igualar os denominadores para depois fazer a comparação. Nesse caso aqui da direita, perceba que os denominadores já estão igualados. Então simples, né? Só ver qual numerador é maior. Esse cara aqui é maior. Beleza? Então percebe que quando os denominadores são iguais, tudo fica mais simples de se comparar, de se estabelecer relações, comparações, análise de estatísticas. Então, quando você tem um padrão estabelecido, ou seja, um denominador comum, fica muito mais fácil de fazer análises. Beleza? Então, esse é um dos motivos da gente usar a porcentagem como padrão. Certo? Como a gente vai ver aqui no próximo exemplinho. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a utilidade, então, da porcentagem, como eu estava dizendo? Vamos considerar como exemplo uma fábrica A, beleza? E ela produz 62 celulares com defeito, tá? Com defeito a cada 310 celulares fabricados. Então, a cada 310 celulares que ela fabrica, 62 celulares são defeituosos, beleza? Então, como a gente faz para analisar? Vamos analisar, então, quantos saem com defeito em relação a quantos são produzidos. Então, é só a gente fazer essa razão, né? 62 dividido por 310. Isso aqui vai dar 0,2, beleza? Que é igual a 2 sobre 10. Ou ainda 2 sobre 100. Ou ainda, né, como a gente já discutiu, 2... 20, né? 20%. Beleza? Então, o que esse número aqui quer dizer pra gente? Olha que importante, né? Para análise de estatísticas. É por isso que a porcentagem, ela, além de na matemática básica, ela é amplamente estudada na estatística. Beleza? A porcentagem. Porque ela é muito útil para análises, graças a esse padrão que ela estabelece. Beleza? Então, aqui, ó, o que isso aqui quer dizer pra gente? Quer dizer que 20% dos celulares fabricados saem com defeito. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Tá? Vamos agora para o exemplo da fábrica B. Ela produz 500 celulares e a cada 85 desses 500 saem com defeito, né? Então, 85 celulares com defeito a cada 500 produzidos. Aí você pensa assim, nossa... Bom, vamos lá, vamos fazer a análise aqui, né?
Mesma coisa, vamos calcular a razão para descobrir a relação celulares com defeitos, celulares fabricados, né? Essa é a relação que a gente quer descobrir. Isso aqui vai dar 17%, né? É isso, né? 0,17, que é igual a 17 sobre 100, que é igual a 17%. Beleza? Vai dar algo... Se não der 17, vai ser algo aproximado. Certo? Então, você percebe que aqui a porcentagem ela deu menor, né? 17% dos celulares fabricados saem defeituosos. O que você poderia pensar a princípio? Nossa, aqui a quantidade de celulares com defeito é menor. Ah, tá. Então, se a quantidade de celulares aqui com defeito é menor, quer dizer que essa fábrica A, ela produz menos, ela gera menos defeitos, né? Não necessariamente. Né? Você percebe que não necessariamente. Por quê? Beleza. Esse cara teve menos celulares com defeitos? Teve. De fato. Beleza. Mas ele também produziu menos. Percebe? Esse cara aqui, ele teve mais defeitos? Teve, tá? Teve mais defeitos. Mas ele produziu muito mais. Ele produziu muito mais. Então, você percebe, essa margem desse cara aqui é 17%. A desse é 20%. Então, ou seja, esse cara, essa fábrica A, mesmo que com menos defeitos, quando observado o todo, né, teve mais defeitos no fim. Percebe a importância da porcentagem para análise desse tipo? Então vamos fazer alguns exemplinhos aqui, certo? Envolvendo mais cálculos. Prometo que não vai doer nada. Tá? Então, ó, metade de 32. Opa, botei 24 aqui, cara. Deixa eu só arrumar. Metade de 32, então. Pensa aí. Ó, metade de 32 você sabe. Você sabe isso. 32 dividido por 2. Ou 32 vezes meio, enfim, mesma coisa. E a gente sabe que, fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 16, né? Opa. Isso, 16. Então, metade de 32. Deixa eu pegar outra cor. 16, beleza? Agora aqui, na direita. Se eu te pergunto, quanto é 50% de 32? Beleza? Então a gente faz aqui, ó, substitui 50% vezes D, né? D significa vezes na matemática, beleza? De 32. Isso aqui, cara, se você fizer essa conta, vou deixar para que você faça aí, certo? Você vai ver que vai dar 16 também. Beleza? Então você percebe que é só uma outra linguagem, beleza? Porque 50% de 32 é a mesma coisa que metade. Por quê? Porque, ó, 50 dividido por 100, divide por 5. Divide por 10. Divide por 10 em cima e embaixo. Por 10 vai dar 5. Por 10 vai dar 10. 5 sobre 10, divide por 5. Vai dar 1. Por 5, 2. Ah, então no fim, 50% é a mesma coisa que meio. Beleza? Tranquilo? Tranquilo não? Vamos fazer mais um exemplinho aqui. Já um exemplo mais cascudo, né? 30% dividido por 50% vezes 70%. Vamos fazer aí, vamos enfrentar esse problema. 30%. 30 sobre 100, 50%. 50 sobre 100 de 70%. 70 sobre 100. Tá? De acordo com as propriedades... Deixa eu passar um pouco mais para lá isso aqui. De acordo com as propriedades que a gente estudou de frações, né? Como que faz divisão de fração mesmo? Você lembra? 30 sobre 100 multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? 50. E 70 sobre 100, não mexi nele. Beleza? Não mexi nele. Aqui vai simplificar, beleza? 100 com 100. Eu estou multiplicando um número por 100 e logo depois estou dividindo por 100. Não fiz nada com o número. Certo? Já discutimos isso aqui também. O que mais? Esse zero com esse zero, pode ser. Né? Esse zero com esse zero. Olha, simplificou tudo, que beleza, né?
Então vai ficar, no fim, vai ficar 7 vezes 3, que dá 21. E ali embaixo 50, né? É isso? Aqui 3 vezes 7, 21 sobre 50. 21 sobre 50, certo? Que você poderia, olha que legal, você poderia reescrever isso aqui como uma porcentagem. Você pode transformar números em porcentagens, beleza? Frações, enfim. 21 sobre 50. Multiplica em cima e embaixo por 2. Ou melhor, multiplica por 2 sobre 2. 42 sobre 100. Isso aqui é igual a 42 o quê? Por cento. Beleza? Então é isso. Vamos fazer um último exemplinho aqui para fechar com chave de ouro. Certo? 25% de 1.500, tá? Você pode pensar de várias formas diferentes aqui, certo? Você pode pensar 25%, 25. Você pode pensar aqui, ó, 25. Ou melhor, 100% é o todo. Então 25% é quanto? Você vai chegar aqui que x é igual a 25 sobre 100, né? 25% é igual a quanto? É igual a 1 quarto, né? Divide por 25, em cima e embaixo. Então você multiplica 1 quarto por isso aqui. Ah, tá. Mas eu quero fazer por uma outra forma que vai ajudar muito você a fazer essas contas de cabeça, beleza? 25% é o quê? 20% mais 5%. Não é isso? Não é? Você discorda de mim? Não discorda de mim, pelo amor de Deus, hein? 25% é igual a 20% mais 5%. Isso aqui de 1.500. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? 20% de 1.500. Aplicando distributiva, né? 20% de 1.500. Mais 5% de 1.500. Ah, tá. Mas isso aqui dá pra fazer de cabeça, né? Por quê? 20% é o quê? 20% é 2 vezes 10%. De 1.500 mais 5% de 1.500. Né? Você pode pensar que fazer dessa forma dá muito mais trabalho. Mas é porque eu estou escrevendo, né, turma? Se você for fazer isso aqui de cabeça, cara, você vai fazer muito, muito rápido. Você vai fazer muito rápido. Aqui eu tô escrevendo o passo a passo do pensamento para vocês, entendeu? E aqui dá pra, agora sim, agora perfeito. Agora ficou fácil, né? Por quê? 10% de 1.500. Só tirar um zero, né? 10% de 1.500, 150. 150. Só que tem esse vezes 2 aqui, 300. Então isso aqui vai dar 300. Isso aqui, ó. Tá? E 5% de 1.500, você concorda que 5%... Você concorda que 5% é 10% dividido por 2, dividido pela metade, né? Beleza? 10% de 1.500, 150, dividido por 2, porque eu quero 5%, 75. Beleza? Entendeu? Entendeu mesmo? Se não entendeu, volta o vídeo aí. Isso aqui então vai dar 375. Então, se você dividir 1.500 por 4, você vai perceber que vai dar esse mesmo resultado aqui. Beleza? Então, rapaz, exatamente. Perfeito? Volta a câmera no meu rosto, por favor, produção. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido tudo, com todos os melindres no detalhe, porcentagem. Beleza? Espero que tenha ficado tudo bem claro, tá? A gente fez diversos exemplinhos aí. Não doeu nada, né? Eu avisei que não ia doer nada esses exemplinhos. Espero que vocês tenham entendido. Deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal. Sigam a gente lá no Instagram, beleza? Dá uma força lá pra gente. Vejo vocês aqui na próxima, certo? No próximo vídeo. Até mais. Valeu, levando ideias. Valeu!